Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos períodos mais turbulentos e fascinantes da história de Israel: o Livro de Juízes. Peguem suas Bíblias e venham comigo nessa jornada. Depois da morte de Josué, a nova geração de israelitas tinha uma missão clara: concluir a conquista da Terra Prometida. Mas, infelizmente, não foi bem isso que aconteceu. Em vez de expulsar totalmente as nações pagãs, eles começaram a conviver com elas, a fazer alianças e, pior, a adorar seus deuses. E é aí que o livro de Juízes começa, nos mostrando uma nação em queda livre. A estrutura do livro é marcada por ciclos repetitivos e trágicos, que se parecem com uma montanha-russa espiritual. Primeiro, o povo pecava, virando as costas para Deus. A Bíblia diz que eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como consequência, Deus permitia que nações vizinhas como os Moabitas, os Midianitas e os Filisteus os oprimissem. Essa opressão era dura, um verdadeiro castigo. No fundo do poço, sofrendo e aflito, o povo finalmente se lembrava de Deus e clamava por socorro. E Deus, em sua infinita misericórdia, sempre ouvia. Ele levantava um libertador, um juiz. Esses juízes não eram como os que temos hoje nos tribunais. Eles eram líderes militares e civis, levantados por Deus para uma missão específica: libertar Israel. Na parte principal do livro conhecemos 13 desses juízes. Alguns são mais famosos que outros. Temos Otniel, o primeiro juiz, que libertou Israel da opressão mesopotâmica. Depois veio Eude, um canhoto que, com muita astúcia, derrotou o rei de Moabe. E quem não se lembra de Sangar, que com uma simples aguilhada de bois derrotou 600 filisteus? A história continua com uma das figuras femininas mais fortes da Bíblia, Débora, uma profetisa e juíza que, junto com Baraque, liderou Israel à vitória contra os cananeus. O seu cântico de vitória, no capítulo 5, é uma das poesias mais antigas e belas da Bíblia. Depois surge Gideão, um homem que se sentia o menor de sua família, mas que Deus escolheu para libertar Israel dos midianitas. A história de como ele reduziu seu exército de milhares para apenas 300 homens, confiando unicamente no poder de Deus, é simplesmente inspiradora. É uma prova de que Deus não precisa de multidões, mas de corações dispostos. Mas nem todas as histórias são de pura inspiração. O livro também nos mostra a fragilidade desses líderes. Após Gideão, seu filho Abimeleque tenta se estabelecer como rei através da violência, trazendo um período sombrio para a nação. A seguir, conhecemos Jefté, um homem rejeitado pela própria família, que se torna um grande guerreiro. Ele liberta Israel dos amonitas, mas sua história é marcada por um voto precipitado e trágico, que nos ensina muito sobre o cuidado que devemos ter com nossas palavras. E então chegamos ao juiz mais famoso de todos, Sansão. Sua história é uma verdadeira superprodução. Anunciado por um anjo, consagrado a Deus desde o nascimento, ele recebeu uma força sobrenatural. Suas proezas contra os filisteus são lendárias. Matou um leão com as próprias mãos, derrotou 1000 homens com uma queixada de jumento. No entanto, a história de Sansão é também um aviso solene. Sua força física era imensa, mas sua fraqueza moral era ainda maior. Ele brincou com o pecado, desobedeceu a Deus e se envolveu com mulheres que o levaram à ruína. Sua queda, ao ter seu segredo revelado a Dalila, é um dos momentos mais dramáticos da Bíblia. Mas mesmo em sua morte, cego e humilhado, Sansão clama a Deus uma última vez e cumpre seu propósito, causando a maior derrota aos filisteus. Sua vida nos mostra que o pecado destrói, mas a graça de Deus pode nos restaurar até no último momento. A parte final do livro, dos capítulos 17 a 21, é talvez a mais chocante. Ela nos dá um retrato sem filtros da decadência espiritual, moral e social de Israel. A idolatria se espalhou, a imoralidade atingiu níveis absurdos e a violência entre as próprias tribos quase levou uma delas à extinção. A frase que resume esse período e encerra o livro é: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quando o povo de Deus o rejeita como rei, o resultado é o caos, a anarquia
e a autodestruição. Mas qual a lição de Juízes para nós hoje? Primeiro, ela nos mostra o perigo de esquecer de Deus e de nos misturarmos com práticas que vão contra a sua vontade. O pecado sempre tem consequências devastadoras. Segundo, o livro revela a incrível paciência e misericórdia de Deus. Não importa quantas vezes Israel tenha falhado, sempre que eles se arrependiam e clamavam, Deus respondia com livramento. Isso nos dá esperança. Não importa quão longe tenhamos ido, o caminho de volta para Deus está sempre aberto através do arrependimento. E por fim, a necessidade de um rei justo. O caos de Juízes aponta para a nossa necessidade de um Salvador, um rei perfeito que não falha como os juízes humanos. Esse anseio encontra seu cumprimento em Jesus Cristo, o nosso verdadeiro libertador, que não apenas nos livra da opressão do pecado, mas nos governa com justiça e amor. O livro de Juízes é um poderoso lembrete de que, sem Deus no centro de nossas vidas, famílias e nações, o resultado é o caos. Mas com Ele, como nosso Rei, encontramos ordem, propósito e a verdadeira liberdade. Espero que este panorama tenha despertado em você o desejo de ler e estudar mais a fundo este livro incrível. As lições aqui são atemporais e extremamente relevantes para os nossos dias. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre a Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos estudos. Deixe seu comentário abaixo. Eu adoraria saber o que você mais acha interessante no livro de Juízes. Fiquem com Deus e até a próxima.